Olá, seja bem-vindo ao TEL Histórias de Terror. Já deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esses relatos assustadores para você. Agora se acomode e vamos para os relatos. Meu nome é Iracema. Tenho 41 anos e trabalho como empregada doméstica desde os 17. Já entrei em todo tipo de casa, de gente rica, gente mais simples, famílias normais e também aquelas cheias de frescura. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que vivi naquela casa. Tudo começou quando uma amiga minha, a Denise, me indicou para uma vaga. Ela já tinha feito uns bicos lá, mas disse que agora estava ocupada com outro emprego fixo, então me perguntou se eu topava. A grana era boa e era só 2 vezes por semana. Limpeza geral, passar pano, banheiro, essas coisas. A casa ficava num bairro afastado, desses mais antigos, com casas grandes e muros altos. Quando cheguei, logo reparei que tinha uma aparência meio parada, sabe? Grama crescida, fachada com pintura gasta, mas por dentro era tudo limpinho, bem cuidado. Me receberam um casal. O senhor Hélio, um cara de mais ou menos uns 60 e poucos, bem seco no jeito de falar, e a dona Marisa, mais nova, com cara de quem toma remédio para dormir. Foram educados, mas frios. Me explicaram as tarefas, mostraram onde estavam os produtos, os baldes e me pediram só uma coisa, para não entrar no quarto do fundo do corredor. Esse é o quarto do nosso filho, a gente prefere deixar fechado, ela disse, sem muito detalhe. Na hora achei normal. Tem gente que perde parente e deixa o quarto do mesmo jeito por anos. Fora isso, tudo parecia tranquilo. Fiz meu trabalho, guardei minhas coisas e fui embora. Mas alguma coisa naquela casa me deixou com um incômodo que eu não sabia explicar. Era como se tivesse algo que os dois estavam escondendo, e eu ainda nem tinha começado a descobrir o que era. O casal sempre saía quando eu chegava. Diziam que preferiam aproveitar o dia para ir ao mercado ou ao médico. A casa tinha 2 andares, mas eu só trabalhava no térreo. O andar de cima, segundo a dona Marisa, era usado só para guardar coisas antigas. Nunca me pediram para subir lá. A área onde eu ficava já era grande o suficiente. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, 2 banheiros e 3 quartos. O quarto do casal ficava perto da entrada. O segundo quarto era tipo um escritório com livros antigos e algumas caixas. E o último era o tal quarto do filho. A primeira coisa que me incomodou era o silêncio. Um silêncio diferente, que nem quando tá tudo desligado, sabe? Mesmo quando eu estava lavando louça ou com o rádio do celular ligado baixinho, eu sentia um peso no ar, como se estivesse sendo observada o tempo todo. O quarto do filho ficava no fim do corredor e, mesmo trancado, dava para ver um pedaço por uma frestinha da porta. Tinha um brinquedo jogado no chão, um carrinho azul, que nunca mudava de lugar. Sempre o mesmo carrinho, sempre no mesmo canto. Uma vez, bati o esfregão perto da porta e ela se abriu um pouco mais sozinha. Achei que tinha sido vento, mas as janelas da casa estavam todas fechadas. Dei uma espiada rápida. Vi uma cama de solteiro, uns bonecos em cima da prateleira e um tênis infantil no canto. Naquele momento, juro, senti um calafrio subindo pelas costas. Fechei a porta na hora e voltei para o que estava fazendo. A partir dali, comecei a reparar em pequenas coisas estranhas. Uma vez, achei uma bolinha de gude no chão da sala. Outra vez, a TV da cozinha estava ligada quando eu cheguei, e ninguém tinha me avisado que alguém estaria em casa naquele dia. Depois de umas 3 semanas indo naquela casa, eu comecei a ficar mais atenta ao tal quarto. Não era curiosidade à toa, era desconforto mesmo. Tinha vezes que eu estava limpando a sala e do nada me dava vontade de olhar para o corredor. E lá estava a porta, sempre entreaberta, mesmo quando eu lembrava de ter deixado encostada. Um dia, enquanto varria o corredor, ouvi um barulhinho vindo de lá de dentro. Um som leve, como se alguém arrastasse o pé no chão.
Fiquei parada um tempo com o coração acelerado. Chamei: Dona Marisa? Nenhuma resposta. Cheguei a bater de leve na porta, mas ninguém respondeu. Fui até a janela da cozinha ver se o carro deles estava ali. Não estava. Eu estava sozinha. Outra vez, enquanto passava pano no chão, senti como se alguém tivesse passado correndo atrás de mim. Virei na hora e não tinha ninguém. Mas o tapete da sala, ele estava torto. Eu já tinha ajeitado ele antes, eu lembrava. Era impossível alguém ter mexido. A gota d'água foi quando, numa manhã, encontrei uma marca de mão pequena no espelho do banheiro. Uma mão de criança. Na hora, meu corpo gelou. Eu limpo aquele espelho toda semana, ele estava limpo no dia anterior. E o casal não tinha filhos pequenos. Mais tarde, conversando com uma vizinha na rua, ouvi o que ninguém tinha coragem de falar abertamente. O casal tinha um filho que desapareceu anos atrás. Mas, segundo ela, sempre teve algo esquisito nessa história. Desde então, fiquei com aquilo na cabeça. Será que o quarto era dele? No mesmo dia, quando fui guardar um balde no armário do corredor, ouvi uma voz sussurrada, bem baixinha, vindo do quarto do fundo. Você pode me ajudar? Foi rápido, tão baixo que eu quase achei que era coisa da minha cabeça. Mas não era. A partir dali, tudo mudou. Depois daquele sussurro, eu perdi o chão. Travei no meio do corredor, sem coragem de virar a cabeça. Só conseguia encarar a porta entreaberta. Não tinha vento, não tinha rádio ligado, não tinha ninguém além de mim naquela casa. Fingi que nada aconteceu. Terminei o que estava fazendo e fui embora mais cedo. Mas no caminho para casa, minha cabeça rodava. Quem tinha falado comigo e por que parecia que a voz vinha de dentro do quarto? No dia seguinte, tentei agir normalmente. Me concentrei na limpeza, evitei olhar para o fundo do corredor. Mas enquanto limpava o banheiro, escutei passos leves, como se alguém estivesse andando descalço. Fui até a sala, pensando que talvez alguém tivesse chegado, mas a casa continuava vazia. Foi só quando fui guardar uns panos no armário do corredor que vi de novo. Pela frestinha da porta, tinha um menininho parado dentro do quarto, bem quieto, me olhando. Olhos arregalados, expressão de quem está com medo, mas sem conseguir falar. Ele levantou a mão devagar e apontou para mim. Os lábios se mexeram bem devagar. Meus pais mentiram. Não ouvi som nenhum dessa vez, mas entendi direitinho o que ele disse. Depois que vi o menino dentro do quarto, não consegui mais ignorar. Naquela noite em casa, sonhei com ele. No sonho, ele segurava um travesseiro contra o peito e chorava. Acordei suando frio, com a sensação de que ainda tinha alguém me olhando do canto do quarto. Voltei lá 2 dias depois, como se nada tivesse acontecido. Mas algo me empurrava por dentro, como se eu precisasse saber a verdade. Quando passei pelo corredor, a porta do quarto estava entreaberta de novo. Olhei com mais calma. O carrinho azul que sempre ficava no mesmo canto não estava mais lá. Tomei coragem e entrei. O quarto estava do jeito que eu lembrava, mas o ar era mais gelado. Tinha cheiro de poeira antiga misturado com alguma coisa azeda. Foi quando eu ouvi a voz bem atrás de mim. Foi ali. Virei devagar. O menino estava parado ao lado da cama, apontando para ela. Foi ali que eles fizeram. A voz continuou, com voz quase inaudível. Me sufocaram com o travesseiro. Eu saí correndo do quarto, quase tropecei nas cadeiras. Mas mesmo ali, no meio da casa, ouvi de novo. Eles me enterraram no quintal. Depois daquela noite, eu não voltei mais naquela casa. Pedi demissão na hora. Nunca falei nada para o casal, não queria me envolver com aquela história.
Mas o que mais me marcou foi o silêncio depois disso tudo. Quando comecei a contar para vizinhos, descobri que eles já tinham ouvido rumores, que o menino desapareceu, que o casal era meio estranho, que o quintal da casa tinha terra mexida demais. Só que ninguém nunca teve coragem de investigar. Eu não sei o que aconteceu de verdade, só sei que aquele menino ficou preso ali, sozinho, e que me pediu ajuda porque ninguém mais quis ouvir. Até hoje, quando lembro daquela vozinha pedindo ajuda, uma tristeza profunda me aperta o peito. Eu pensei em denunciar, contar tudo para a polícia, mas senti um medo enorme, medo do que poderia acontecer comigo, medo de mexer com aquela família, medo de não ser acreditada. Eu sei que ele sofreu muito, ficou sozinho e ninguém quis enxergar o que acontecia de verdade. Queria poder voltar no tempo e dizer para ele que não estava só, que alguém finalmente ouviu seu pedido, mesmo que tenha sido tarde demais. Essa lembrança não me deixa esquecer. Ele merece ser lembrado, e eu sinto que carregar essa história é o mínimo que posso fazer por ele. Meu nome é Adna, tenho 23 anos. Nasci e cresci numa cidadezinha pequena chamada Rio Claro do Sul. Lá todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo também sabe que, se você não tem parente com grana ou algum QI, vai ter que ralar dobrado para conseguir se virar. Desde os 15, eu já fazia faxina para ajudar minha mãe, que criava eu e meus 2 irmãos sozinha. Terminei o ensino médio, mas nunca consegui entrar numa faculdade ou arrumar um emprego fixo com carteira assinada. Era só bico atrás de bico. Já trabalhei limpando salão de beleza, cuidando de criança, ajudando em restaurante. O que aparecia, eu pegava. Foi numa dessas conversas de grupo de WhatsApp da cidade que apareceu a tal vaga. Uma mulher chamada Dona Marlene postou que uma amiga da filha dela, que morava na capital, estava precisando de uma moça para trabalhar como empregada doméstica. Não precisava ter experiência em casa de família, só ser caprichosa, saber cozinhar o básico e topar morar no emprego. O salário era bom, R$ 1.800, com tudo incluso, quarto, comida e transporte. Pulei na hora. Nunca tinha nem saído da cidade, mas achei que era a minha chance de juntar dinheiro e, quem sabe, mandar para minha mãe ou até começar algum curso no futuro. Entrei em contato com a tal amiga da filha dela, que se apresentou como Dona Raquel. Ela falava calmo, era simpática até demais. Disse que eu parecia certinha e que, se eu topasse, podia ir naquela mesma semana. Fui de ônibus até a capital. Cheguei numa sexta. A casa ficava num bairro chamado Alto das Palmeiras. Nunca tinha visto rua tão bonita, tudo arborizado, silencioso, com casas enormes e muros altos. Quando toquei o interfone, vi pela primeira vez a tal Dona Raquel. Ela me recebeu com educação, disse que a família estava ansiosa pela minha chegada e que eu devia estar cansada da viagem. E assim que entrei, ela começou a me mostrar a casa. No começo, tudo parecia normal. A casa era grande, do tipo que você vê só na TV, com aquele jardim bem cuidado, paredes pintadas de branco, portas de madeira escura e janelas com cortinas pesadas. O piso era de mármore e o cheiro de limpeza era forte, misturado com um perfume doce que vinha da sala de visitas. A sala tinha um sofá enorme, estofado de veludo, e quadros antigos nas paredes. Nada que eu entendesse muito, só sabia que era caro. Eu dormia num quarto no segundo andar, pequeno, mas confortável. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma mesinha de cabeceira. O banheiro era só meu, com toalhas limpas e um chuveiro quente que não me fazia pensar 2 vezes. A cozinha era grande, equipada, com eletrodomésticos que eu nem sabia usar direito, mas Dona Raquel disse que eu não precisava fazer nada sofisticado, só o básico do dia a dia. No primeiro dia, a rotina era simples: limpar os cômodos, lavar a louça, preparar as refeições, passar roupa.
Dona Raquel, dona do casarão, sempre me chamava pelo nome, fazia questão de tratar tudo com muita formalidade, mas parecia que nunca me olhava direto nos olhos. A família dela nem aparecia muito, só a mãe e o marido, que eram muito gentis, me ofereciam comida e perguntavam se eu precisava de algo. Durante o dia, a casa ficava silenciosa e o único som era o tic-tac do relógio antigo na sala. No começo, parecia até um privilégio estar ali, longe do barulho da cidade, com um salário razoável e comida garantida. Mas, mesmo com tudo limpo e arrumado, havia um clima estranho, um peso que eu não sabia explicar. Eu tentava afastar esse sentimento, pensando que era só cansaço. E foi assim, naquele silêncio estranho, que a minha primeira semana começou. Depois da primeira semana morando lá, comecei a notar que algumas coisas não batiam. No começo, era só aquela sensação incômoda, tipo quando você esquece a carteira em casa e não sabe o que fazer, sabe? Mas aí vieram os fatos. Por exemplo, eu quase nunca via a família inteira junta. Dona Raquel saía cedo e voltava tarde. O marido só aparecia para jantar, e a mãe dela ficava em silêncio, sempre ocupada em um canto da casa. Ninguém fazia muita conversa comigo, e as perguntas que faziam eram sempre curtas, meio mecânicas. Também tinham regras estranhas que eles iam soltando aos poucos. Confiscaram meu celular e só me deixaram usar um aparelho velho que eles deram, com função só para fazer ligações e só na presença deles. A casa não tinha internet, então não dava nem para usar rede no quarto ou no que fosse. Além disso, os portões ficavam sempre fechados, dia e noite, como se ninguém pudesse entrar ou sair sem autorização. Achei normal no começo, mas depois fiquei pensando. Saía para comprar alguma coisa e tinha que pedir para alguém abrir o portão. Não tinha como sair sozinha quando quisesse, e meu contato com o mundo externo ficou muito limitado. O estranho mesmo era a forma como me olhavam. Não era só a falta de conversa, mas um olhar que parecia pesar, sabe? Como se eu fosse um objeto dentro daquela casa e não uma pessoa. Tentei conversar com outras pessoas da vizinhança, mas ninguém sabia de mais nada sobre os moradores, como se ninguém quisesse falar deles. E foi aí que as coisas começaram a ficar realmente diferentes. Nos primeiros dias, parecia que eu tinha entrado numa família normal, até doce. Mas, aos poucos, tudo começou a mudar. As gentilezas foram sumindo, dando lugar a ordens duras e olhares frios. E às vezes eu tinha a impressão de que eles sentiam prazer em me ver constrangida, humilhada. A tal educação virou controle e o sorriso fácil desapareceu. Logo perceberam que eu tentava falar com minha mãe pelo celular que me deram. Não deixaram mais. Disseram que não podia fazer ligações pessoais sem autorização deles. Quando insisti, ouvi que meu lugar era ali e que minha família não tinha nada a ver com aquilo. As horas fora do quarto foram diminuindo. Passava mais tempo trancada, limpando a casa sem descanso, recebendo ordens ríspidas. Eles não pediam, mandavam. E quem desobedecia levava bronca ou algo pior. Não era só um emprego, era prisão. Teve um dia que me fizeram ajoelhar no chão da cozinha por errar na limpeza. A vergonha foi tanta que nem sei como não chorei na hora. A dona Raquel ficava olhando como se gostasse de ver o quanto eu estava ali só para servir. E o portão nunca mais saiu da cabeça essa ideia de prisão, sempre fechado. Quando precisava sair, tinha que pedir, e só podia se fosse algo importante. Meus pedidos para falar com minha família foram negados uma a uma. Eles tinham um jeito de me lembrar que eu não era ninguém naquela casa, que eu era só uma coisa que estava lá para obedecer. E quando a noite chegava, o medo batia na porta do meu quarto, junto com o silêncio pesado que tomava tudo. Eu comecei a entender que aquela família não era como parecia. Eles gostavam de controlar, de humilhar, de prender. E eu estava ficando sem saída. A cada dia que passava, a casa parecia menos um lugar para trabalhar e mais uma jaula. Eu não tinha mais nenhuma liberdade real.
Nem o celular com as funções básicas eu podia usar direito, e até o tal aparelho que me deram sumiu de vez. Quando eu pedia, eles diziam que não era hora, que eu tinha que ficar quieta. Me trancavam no quarto sem explicação. A porta do quarto trancada virou rotina. À noite, os passos no corredor ficavam mais altos, o silêncio mais sufocante. Eu tentava me esconder, me agarrar a qualquer esperança, mas eles estavam sempre ali, controlando tudo. A humilhação virou parte do dia. Eles faziam questão de mostrar que podiam me humilhar e ninguém ia ajudar. O olhar deles, sempre calculado, era como se gostassem do poder que tinham. Tentei fugir uma vez. Só uma tentativa rápida, um momento que achei que podia aproveitar a distração deles, mas fui pega antes de chegar no portão. O que veio depois foi pior do que eu podia imaginar. Gritos, punições que deixaram marcas, não só no corpo, mas na minha vontade de resistir. Eu percebi que não era só uma empregada. Eu era uma escrava, presa numa casa que parecia perfeita, mas que escondia um pesadelo. Às vezes, quando a casa ficava silenciosa, eu escutava vozes baixas, como se eles conversassem sobre mim, como se eu fosse um objeto. E aí, o medo apertava o peito, porque eu sabia que o que vinha não era nada bom. Eu não sabia quanto tempo mais conseguiria aguentar, nem se alguém fora daquela casa poderia ouvir o que eu passava. Depois de tanto tempo presa ali, eu perdi a noção de dias e horas. O medo virou companhia constante e a esperança algo quase impossível de encontrar. Mas numa noite, consegui encontrar um celular escondido em uma gaveta no quarto do casal. Consegui fazer uma ligação rápida e discreta. Chamei minha mãe. Ela não estranhou muito a falta de notícias, porque eu sempre fui meio desligada e não gostava de ficar falando muito com a família. Quando falei com ela, consegui passar algumas pistas, só palavras soltas, mas o suficiente para ela ligar para a polícia e avisar que algo errado estava acontecendo. A polícia apareceu, mas mesmo assim não adiantou muito. Eles tinham conhecidos na polícia. Um dos agentes parecia até já ter estado na casa antes. Cumprimentou o marido da dona Raquel com um aperto de mão firme. A família usou a influência e o dinheiro que tinha para minimizar tudo, e a investigação não foi levada a sério. Acabei saindo de lá, mas a sensação de que eles poderiam fazer qualquer coisa comigo ou com minha família por vingança ficou. Depois de tudo, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltar para casa foi um alívio, mas o medo ficou. Eu perdi a confiança nas pessoas e ainda hoje evito contar minha história para muita gente. Tem dias que acordo assustada, olhando para trás, esperando que algo ruim volte a acontecer. Não quero que isso aconteça com ninguém. Por isso, resolvi contar tudo, mesmo com medo. Porque tem coisas que precisam ser ditas, e alguém, um dia, pode reconhecer esse tipo de perigo antes de cair numa armadilha igual à minha. Pensei nas outras mulheres que possam ter passado por aquilo antes de mim. E é isso o que me faz seguir em frente, tentando reconstruir minha vida. Nem sempre é fácil, e o medo ainda aparece de vez em quando. Mas contar minha história me dá forças para não me calar. Porque, por mais difícil que seja, enfrentar a verdade é o primeiro passo para recuperar a liberdade e, quem sabe, evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. Meu nome é Daisy, tenho 37 anos. Trabalho como empregada doméstica há anos, mas foi na casa da dona Isabel que fiquei mais tempo. Já fazia quase 7 anos que eu trabalhava para ela e para o Dr. Mauro, o marido dela. Era uma casa grande, num condomínio fechado, bem cuidada, com aqueles jardins podados sempre no mesmo formato. Lá dentro, tudo era no lugar, do jeito que a dona gostava. E eu já sabia de cor onde ficava cada coisa. A relação que a gente tinha era boa, não era aquela coisa de amizade, mas tinha respeito. Eu confiava neles e eles em mim. Tinha a chave da casa e já tinha até passado feriado sozinha lá, cuidando de tudo quando eles viajavam.
A dona Isabel era uma mulher prática, educada, mas firme. O doutor Mauro era mais calado, vivia no hospital, mas sempre me tratou com respeito. Eles não tinham filhos, então a casa era bem silenciosa na maior parte do tempo. Meu trabalho era manter tudo limpo, cuidar das roupas, preparar algumas refeições mais básicas e manter a casa rodando do jeito que sempre foi. Naquela semana específica, eles iam viajar para um congresso, desses eventos de medicina que o doutor costumava frequentar. Já era comum eles me deixarem sozinha na casa nesses períodos. Ela me deixou uma lista com os horários de coleta de lixo, orientações sobre a piscina e pediu para eu regar algumas plantas do quintal. Nada parecia fora do normal. Era só mais uma semana cuidando da casa, como já tinha feito outras vezes. Mas foi exatamente nessa tranquilidade que a coisa toda começou. Um detalhe fora do lugar, uma visita inesperada e tudo saiu do controle. Nos primeiros 2 dias com a casa só para mim, tudo correu como sempre. Acordava cedo, fazia meu café, ajeitava a cozinha e começava a faxina do dia. A casa era grande, com 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros lá em cima e mais um lavabo embaixo. Tinha uma sala bem espaçosa com sofá claro e carpete que eu vivia aspirando por causa da poeira, mesmo com pouca gente passando por ali. O piso era frio e cada passo ecoava diferente quando não tinha mais ninguém. A área de serviço ficava nos fundos, perto da cozinha. Do lado de fora, um quintal com piscina, umas cadeiras de madeira e um jardim que a dona Isabel cuidava com todo carinho. Regar aquelas plantas era uma das poucas coisas que me fazia sair para pegar sol naqueles dias. A casa ficava numa rua calma de bairro residencial, onde quase todo mundo se conhecia pelo menos de vista. A vizinhança era tranquila, sem muito movimento durante o dia. Algumas casas tinham câmeras na frente, outras com muros baixos e jardim na frente. A da dona Isabel era mais fechada. Um muro alto cercava toda a frente, com um interfone antigo do lado do portão. De noite, eu jantava vendo TV na sala, depois subia e trancava bem a casa, e subia para meu quarto para ler um pouco antes de dormir. Na primeira noite, ouvi um carro frear devagar na rua. Cheguei a espiar pela janela da frente, mas era só um carro comum, desses prateados, que ficou parado uns minutos e depois foi embora. Achei estranho ter ficado tanto tempo desligado ali, sem ninguém sair, mas segui com a vida. Na noite seguinte, o mesmo carro apareceu de novo. Parou do outro lado da rua, desligou o motor e ficou lá, com os vidros escuros. Naquele momento, eu só pensei, deve estar esperando alguém. Na manhã seguinte, logo depois do café, eu ouvi o interfone tocar. Era raro isso acontecer quando os donos estavam viajando. Fui até lá, apertei o botão e perguntei quem era. A voz do outro lado respondeu tranquila. Oi, tudo bem? É que eu sou o primo da Isabel, meu nome é Fábio. Ela me falou que talvez eu pudesse passar aqui para pegar umas roupas que deixei da última vez. Ela comentou com você? Na hora fiquei sem saber o que dizer. Eu nunca tinha ouvido falar desse tal de Fábio, mas ele falava com tanta segurança, como se realmente fosse alguém da família. Ela tá viajando, senhor. Não falou nada disso comigo, não. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu. Então ela deve ter esquecido. É coisa rápida. Eu sei onde tá. Posso só pegar e sair. Fico te devendo essa. Eu disse que não podia deixar ninguém entrar sem autorização. Ele insistiu mais um pouco, com um tom mais amigável do que forçado, e acabou indo embora. Fiquei desconfiada, mas deixei para lá. Só que no fim da tarde, quando saí no quintal para recolher umas toalhas do varal, vi que o mesmo carro prateado estava parado mais uma vez. Dessa vez, do mesmo lado da calçada, faróis desligados. Ninguém do lado de fora. Eu entrei de volta e tranquei tudo. No outro dia de manhã, o interfone tocou de novo. Era ele. Oi, tudo bem? Ontem não deu certo, mas eu tô com pressa hoje. É rapidinho, juro. Posso entrar? Disse que não. Ele forçou um pouco mais a conversa, tentando se mostrar simpático. Falava como se me conhecesse. Citava a casa, o Mauro, até o nome da cadela que eles tinham anos atrás, que morreu de velha.
Aquilo me deixou desconfortável. Como ele sabia tudo aquilo? Mesmo assim, mantive a firmeza. Disse que ele teria que falar direto com ela e desliguei o interfone. Fiquei olhando pela fresta da cortina até ver o carro dele dar ré e ir embora. No quarto dia, a campainha não tocou. Achei que ele tivesse desistido. Comecei a pensar que talvez fosse só alguém confuso mesmo, ou tentando aplicar algum golpe bobo, e viu que não ia colar. Mas à tarde, enquanto eu lavava a cozinha, ouvi o portão fazer barulho. Corri para a sala e espreitei pela janela. Ele estava lá. Dessa vez, não tocou o interfone. Estava do lado de dentro do portão, no quintal. Eu travei. Como ele entrou? Levantei devagar, fui até a porta dos fundos, trancada. As janelas da sala, fechadas também. Olhei de novo. Ele não estava mais no portão. Quando fui para trás da casa, ele apareceu do nada, encostado na parede, sorrindo. Oi, Daisy. Desculpa ter entrado assim. É que a chave reserva estava aqui no vaso, né? Eu já sabia. A chave reserva. Aquela que a Dona Isabel deixava escondida atrás do vaso de plantas perto do portão. Ela nunca mencionava para ninguém. Eu só respondi: você não devia estar aqui. Ele fingiu surpresa. Ué, mas eu sou da família. Ela não te avisou ainda? Subi para o meu quarto e liguei para Isabel na hora. Quando ela atendeu, eu falei direto: Dona Isabel, seu primo Fábio está aqui na casa. Do outro lado, o silêncio durou mais do que devia. Que primo, Daisy? Meu estômago virou. Ele disse que é seu primo, Fábio. Disse que vinha buscar umas coisas. Tá aqui dentro agora. A voz dela ficou tensa na hora. Daisy, eu não tenho nenhum primo chamado Fábio. Sai da casa agora, sai agora e liga para a polícia. Foi aí que me bateu um arrependimento. Eu devia ter ligado para ela desde o primeiro dia. Só que na hora eu fiquei com vergonha, achando que podia estar exagerando, ou que ele podia ser mesmo alguém da família que ela esqueceu de avisar. Eu me enganei feio, e agora ele já estava dentro da casa. Depois que desliguei o telefone, minhas mãos começaram a tremer. Tentei pensar rápido. O homem, aquele tal de Fábio, ainda estava no quintal, e eu trancada no quarto. Pensei em descer correndo e sair pela porta da frente, mas e se ele já tivesse trancado por fora? E se estivesse esperando? Meu celular estava com pouca bateria. Mandei uma mensagem rápida para Isabel. Vou sair agora, ele ainda está aqui, já tô indo. Peguei minha bolsa com os documentos e o celular, abri a janela do quarto bem devagar e olhei para fora. Dava para um beco estreito entre a casa e o muro lateral. Se eu conseguisse pular ali e correr até a frente, talvez desse certo. Joguei a bolsa primeiro, pulei em seguida. Quase torci o pé na queda, mas não gritei. Corri abaixada, sentindo o coração batendo no pescoço. Cheguei na frente da casa, destranquei o portão com a chave que sempre ficava comigo e saí. Só fechei com força quando já estava do lado de fora, correndo. Fui direto para a padaria da esquina. Era o lugar mais perto onde teria gente. De lá, liguei para a polícia. Enquanto eu falava com a atendente, vi ele passando do outro lado da rua, olhando para o lado errado, como se ainda me procurasse. Ele não sabia que eu tinha escapado. A viatura chegou rápido. Me levaram até a delegacia para registrar. Voltei no dia seguinte com a Dona Isabel. Ele não estava mais lá. Depois daquele dia, nunca mais voltei a dormir tranquila. A polícia abriu um boletim, investigaram a invasão, mas até hoje não encontraram ele. O tal Fábio simplesmente sumiu. Quem era aquele cara? Como ele sabia aquilo tudo? Isso é totalmente perturbador. Nenhum vizinho conseguiu dar informações muito precisas. Um deles até disse que viu o carro parado por ali outras vezes, mas pensou que fosse alguém visitando a casa. A Dona Isabel ficou arrasada, me pediu 1000 desculpas, chorou, disse que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. E realmente, ninguém imagina. A gente acha que conhece o lugar onde trabalha, as rotinas, as pessoas. Mas basta uma brecha e alguém
Entra. Depois disso, saí do emprego. Não porque me trataram mal, pelo contrário, mas porque eu simplesmente não consegui mais entrar naquela casa sem lembrar da sensação que tive ao ver ele dentro do quintal, sorrindo, como se estivesse no direito de estar ali. Mudei de bairro, arrumei outro serviço e até hoje, toda vez que ouço um carro parar na frente da casa, meu corpo trava. Eu olho pela janela, sempre com cuidado, antes de destrancar qualquer porta. Nunca mais ouvi falar dele, mas também nunca mais deixei de pensar no que teria acontecido se eu tivesse acreditado naquela história de primo desde o começo.